Então, aí o próprio Deus, então, vai falar a Isaías o que está nos versos 9 e 10. Então, Isaías é mais do que claro. Quem estava no trono era exatamente Jeová. Nós entendemos que era exatamente Jeová Filho. Eu acho que cada vez que Jeová aparece no Antigo Testamento, é exatamente o Filho. Pronto, agora vamos a João capítulo 8, verso 56. Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia. Sim, o viu e regozijou-se. Jesus estava dialogando com os fariseus, em João 8. Agora, quando foi que Abraão viu Jesus no dia dele? Eu suponho, não posso provar, eu suponho que ele estivesse se referindo à ocasião quando ele, Jeová Filho, o anjo de Jeová, às vezes aparece assim, fez uma visita a Abraão. Está em Gênesis, capítulo 18, versos 1 a 33, o texto todo. Você se lembra? Jeová, mais 2 anjos chegaram e tal. Agora, alguém poderia pensar, no caso de Melquisedeque, se foi de fato uma teofania, sendo Jeová Filho, então poderia ser candidato. Mas, de fato, eu não vejo como fechar essa questão, quer dizer, se foi ou não uma teofania, então eu vou ficar com a vez que Jeová participou da picanha de Abraão, lá com os 2 anjos. Agora, a partir do registro, fica claro que Abraão bem sabia que estava conversando com Jeová. E no verso 5, ele o chama de o juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra. Ora, só Jeová. Isso nos leva a João 5, verso 22, onde Jesus mesmo declarou: o Pai não julga ninguém, antes já entregou todo o julgamento ao Filho. Então, naquela ocasião, Jesus estava exercendo o seu ofício de juiz, decretando o julgamento sobre Sodoma, no caso lá atrás, em Gênesis 18. Agora eu digo, podem saber que aquilo foi o ponto alto da vida de Abraão. Agora vamos a Hebreus, capítulo 4 e verso 8. Aqui é um pouquinho mais complicado, talvez. Porque, citando o texto, porque se Jesus lhes tivesse dado descanso, ele, no caso o Pai, no contexto, não teria falado posteriormente acerca de outro dia. O texto, sem qualquer dúvida, o texto grego diz mesmo Jesus. Não tem um único manuscrito grego que diga outra coisa. Todos trazem exatamente em grego Jesus. Mas a maioria das versões colocam Josué. Suponho que os tradutores julgaram que Jesus seria um anacronismo, portanto, preferindo Josué. De fato, a Septuaginta que nós conhecemos, que essa Septuaginta é baseada em manuscritos alexandrinos de qualidade inferior, dos séculos 3 e 4 depois de Cristo, e, portanto, provavelmente é a Septuaginta que depende do Novo Testamento, e não ao contrário, como certos gostam de alegar. Mas essa Septuaginta, desde o começo, quando aparece Josué, sempre escreve Josué, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, enfim, como Jesus. Agora, sinceramente, na condição de linguista a nível de PhD,
Eu não consigo entender como os tradutores poderiam transliterar Yehoshua como Jesus. O nome de Josué em hebraico é Yehoshua. Agora, normalmente, os nomes próprios das pessoas, passando de uma língua para outra língua, são transliteradas, fazendo os ajustes que a fonologia da língua destinatária pode exigir. Então, em português, nós aportuguesamos, tal e tal, tudo bem. Agora, de Yehoshua até Jesus, simplesmente não tem jeito. Quer dizer, linguisticamente, não funciona. Isso não é uma transliteração. Uma tradução também não seria. Simplesmente não entendo o que aconteceu. Linguisticamente falando, é muito estranho esse negócio. De passagem, talvez como consequência, em Atos capítulo 7, 45, Lucas se refere a Josué, claramente no contexto, é Josué, como Jesus. Agora, pensando um pouquinho, Estevão estava falando hebraico, lá no Sinédrio. Então, o que temos em Atos capítulo 7 já é uma tradução da fala de Estevão em hebraico para grego. Acontece que uma vez que um nome próprio chega a ser assim reconhecido e conhecido, aí normalmente não há por que você brigar por isso. Por exemplo, um caso gritante em português, o nome da esposa de Zacarias era Elizabeth. Só que em todas as Bíblias em português vem Isabel. Agora, de onde foi que o pessoal tirou Isabel? Tem nada a ver com Elizabeth. Mas, uma vez que se estabeleceu o nome de Isabel, então todo mundo Isabel, Isabel, quer dizer, ninguém quer mudar para Elizabeth, porque todo mundo já fala Isabel. Então, eu entendo que aconteceu uma coisa parecida aqui com Lucas escrevendo o livro de Atos. Se o uso da Septuaginta já era conhecido, quer dizer, do grego já era conhecido, e o nome de Josué já era conhecido como Jesus, então ele não tinha por que comprar essa briga naquele momento. Ele meramente colocou o que se usava e foi embora, quer dizer, não era esse o assunto. Então, a explicação que eu dou que é o único caso, além de Hebreus 4 e 8, onde temos esse possível problema. Agora não, agora vamos voltar a Hebreus 4 e 8. No contexto lá, o autor do livro está comentando o Salmo 95, versos 7 a 11. E lá está falando, aliás, eu acho melhor eu ler aquilo, só para você entender muito bem de que se trata esse negócio. Salmo 95. Verso 6 fala de Jeová que nos criou, que é o nosso Criador. Então, prosseguindo, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, obedeceu a mão, hoje ouvirdes a sua... Se hoje ouvirdes a sua voz, não, agora atenção, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra 40 anos. Então, no contexto, Josué simplesmente não funciona. Josué estava lá, mas ele não estava no mando. Quem estava no mando era Moisés. E o povo nunca recebeu descanso mesmo no deserto, mas não foi culpa de Josué, que não estava no mando. Então,
Além disso, eu convido a atenção para o próprio Josué, capítulo 21, e os versos 43 a 45. Os últimos capítulos lá está tratando da herança que cada tribo recebeu, tal e tal. E então, vou ler, está aí na tela, diz, desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e a possuíram e habitaram nela. Atenção, e o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, a tudo quanto juraram seus pais, tal. Nenhum faltou. Palavra alguma falhou. Então aí vai. O texto declara que o Senhor deu repouso, e através de Josué. Então, quem colocar Josué em Hebreus está jogando Hebreus contra Josué. Que Josué diz que Josué deu descanso. E aqui em Hebreus diz que não deu. Paciência. Quem jogar Hebreus contra Josué não está servindo a Deus. Não. Era Jesus mesmo. Era Jesus que não deu descanso no deserto. Não. Mais tarde, Josué deu sim descanso. Pronto. Prosseguindo. A primeira, aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Isso aqui é mais fácil. Agora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados para dentro de Moisés, pela nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era o Cristo. Eu diria que cada vez que Jeová apareceu no Antigo Testamento, isto é, lidando com os homens, era exatamente Jeová Filho, que, obviamente, se tornou o Cristo quando de sua encarnação. Mas em que sentido ficaram eles bebendo da rocha espiritual que os acompanhava? Ora, a rocha física, na qual Moisés bateu, não se movia. Pelo menos, presumivelmente, não. A rocha espiritual, sim. Mas voltando a essa rocha física, você se lembra que a primeira vez Jeová mandou Moisés bater na rocha para sair água. Mais tarde, precisavam outra vez de água e Deus mandou Moisés falar a rocha, não bater. Porque a rocha representava exatamente Jesus, e Jesus iria morrer uma vez, mas só uma, ninguém mata Jesus duas vezes. Mas só que Moisés estava zangado naquele momento, então aí ele bate segunda vez. Com isso, ele foi proibido de entrar na terra. Foi a punição que ele recebeu. Uma punição, digamos, severa, mas também o que ele fez foi muito severo. Ele bateu a segunda vez que não podia bater. Ele quebrou o simbolismo. Agora voltando à rocha espiritual, não sei. Aliás, o que se movia mesmo era a coluna de nuvem e de fogo. Eu digo que a coluna, de fato, representava a presença de Jeová Filho com eles. De qualquer forma, o texto diz que a rocha era Cristo. Prosseguindo, vamos agora a Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26. Por fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Jesus do que curtir o prazer transitório do pecado, curtir o prazer transitório do pecado, considerando a ignomínia pelo Cristo como maior riqueza do que os tesouros do Egito, pois ficava atentando para a recompensa.
Agora, o que chama a atenção aqui é a ignomínia pelo Cristo. Como assim? Eu confesso que essa colocação me intriga. O que saberia Moisés acerca de Cristo? E isso antes mesmo de deixar o Egito. Quer dizer, Moisés deixar o Egito a primeira vez. E de quem Moisés o aprendeu? E como sabia ele da recompensa? Como? Bem, não sei, mas acho bem possível que ele tenha feito questão de saber quem eram seus pais e tenha conversado longamente com eles acerca da história do povo e ficou sabendo então da promessa e etc. E tal. É que eu entendo. O fato cruel é que Hebreu diz que ele não, ele considerou, aliás, a ignomínia de Cristo riqueza maior. Está aqui. A ignomínia pelo Cristo. Agora eu vou a Filipenses 2, versos 8 a 11. Sendo encontrado em aparência como um homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até uma morte, e mesmo morte de cruz. Deveras, por isso, Deus o exaltou às alturas e lhe deu o nome acima de todo nome. Atenção, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, sobre a terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é soberano para a glória de Deus Pai. De passagem, preciso esclarecer que os verbos dobrar e confessar aqui estão no subjuntivo do texto, bem como, aliás, em português, por causa do para que pede subjuntivo. Contudo, o modo é controlado pela conjunção, que é uma questão meramente gramatical. No contexto, o autor não está deixando dúvida. Vai ser mesmo cada joelho e cada língua. Isso nos leva de volta a Isaías 45, no caso, verso 23, onde Jeová Filho está falando, e ele fala assim: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aplicou o texto diretamente a Jesus. Atenção, por favor. É ao nome de Jesus, não Cristo e nem mesmo Jeová. É ao nome de Jesus que todo joelho vai dobrar. Jesus é o seu nome enquanto ser humano. Lembrar que em Apocalipse, capítulo 5, versos 6 e 12, capítulo 7, verso 14, capítulo 12, verso 11, o Cordeiro morto recebe glória e louvor junto com o Pai. Não é possível matar Deus, de sorte que o Cordeiro, fatalmente, é Jesus. Embora eu não veja maneira de fechar a questão, atualmente, eu de veras desconfio que a transliteração correta de Jesus para o hebraico acabará sendo mesmo Jesus, e não Yeshua. Eu escrevo assim, Jesus, em hebraico, e não... Aliás, eu nem sei de onde veio a ideia de que Yeshua seria o nome de Jesus em hebraico. Não sei de onde veio isso, porque Jesus é perfeitamente escrevível em hebraico, como você está vendo ali, como também é perfeitamente pronunciável. Jesus é perfeitamente pronunciável em hebraico, em grego, em português, em inglês, quem sabe qualquer outra língua. Então não há por que mexer com a grafia do nome. Há uma transliteração, vai
ficar o mais próximo possível. Agora, a dificuldade é que em português você tem um S sozinho no meio de duas vogais, então vira sonoro. Esse é o problema do português. Em grego não é assim. Um S sozinho é S, não é Z. Então, eu acho que é exatamente ao nome de Jesus que todo joelho vai dobrar. Pronto, vamos agora a Colossenses, capítulo 1, verso 16. Porque por ele todas as coisas foram criadas, as nos céus e as sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou domínios ou governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ora, embora a Trindade toda tenha participado na criação, este verso diz claramente que o Filho foi o agente principal. Pode ver a mesmíssima coisa em Hebreus capítulo 1, verso 10, e João capítulo 1 e também o verso 10, também no verso 3 por ali. Então isso nos leva de volta a Isaías 45 outra vez, mas desta vez é o verso 12. Jeová Filho está falando. Ele fala assim: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus. Então, Jesus não apenas estava no Antigo Testamento, ele criou um mundo no qual o Antigo Testamento se desenvolveu. Jesus é grande. Para terminar, agora eu vou para a primeira de Pedro, primeiro capítulo, versos 17 a 20. Também, uma vez que vocês invocam por Pai aquele que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, portem-se com temor durante sua jornada terrena, sabendo que não foi com coisas perecíveis, prata, ouro, para que foram redimidos da vossa maneira fútil de viver, transmitida por vossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e puro, o qual foi deveras conhecido antes da fundação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. De passagem, Apocalipse, capítulo 13, verso 8, vai na mesma direção. Ora, o texto afirma que o cordeiro, atenção, com sangue já derramado, foi conhecido assim antes da criação da nossa raça e do nosso planeta. Ora, não se pode ter sangue sem corpo. Não se pode ter sangue sem corpo. E o corpo, no caso, era exatamente o corpo de Jesus. Então, Jesus estava lá antes do Antigo Testamento. Estou me metendo a ser brincalhão um pouquinho. Mas, de forma muito séria, vejam só. Se Jeová Filho sabia, antes de criar esta terra, que iria malograr, o que iria acontecer, e que ele próprio teria de pagar o terrível preço de redenção, eu não teria criado. Mas ele, mesmo assim, criou. A cabeça aqui é muito pequena, isso aí não cabe. De passagem, meramente a minha opinião, se não me engano, a própria criação de nossa raça
se deve ao desejo do filho por uma noiva. E que ele aceitou pagar o terrível preço que pagou, nos permite vislumbrar a importância que ele dá a ela. E aí, eu vou calar. Muito bem, então, queridos. Sei que o Gilberto nos brindou com muitas informações em pouco tempo, como, aliás, é do seu estilo de expor e de ensinar. Graças a Deus que essa exposição está gravada e poderemos, quando quisermos, ouvir novamente e absorver os detalhes. Por sinal, são muitos, né? Pediria, então, aqui à equipe de apoio que, se pudesse projetar na tela o Johannes Bergman e o Lealdo junto conosco. Vou abrir aqui para aquele momento de comentários que livremente poderemos fazer, né? Eu vou me permitir, o Luiz Horácio também está aí, que bom te ver, meu irmão. Então, trago aqui um versículo que ganhou para mim, a partir de agora, um significado ainda mais maravilhoso, que é Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, um capítulo que é uma oração de Jesus, uma longa oração, e o versículo 5, João 17, 5, lemos o seguinte pedido de Jesus ao Pai: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ora, depois que o Gilberto explicou que Isaías viu a glória de Cristo, viu a glória de Jesus antes dele encarnar e andar por aqui, esse texto aqui, para mim, ganha um sentido muito literal e muito, como é que eu vou dizer, muito animador para ver o valor que ele nos dá. Quando no texto de Filipenses, né, que ele se esvaziou, ele não se esvaziou de qualquer coisa. Ele abriu mão de uma posição de glória refulgente, que nós nem imaginamos o que é isso, junto ao Pai, e andou por aqui esvaziado da sua glória, mas depois da ressurreição e ascensão ao Pai, certamente ele está de volta a essa posição que, por todos os méritos e direitos, ele sempre fez jus a ela. Então, para mim, isso traz uma percepção preciosa. Jesus deixou toda a sua glória por minha causa e por sua causa. Pronto, era só uma pequena inconveniência. E trago aqui uma aplicação prática para mim mesmo e, quem sabe, para todos. Muitas vezes, o caminho do crescimento espiritual implica em abrir mão de glórias humanas, de glórias pessoais. E como hesitamos, não é? Como a nossa vaidade tão arraigada ao nosso ser, nossa alma, hesita, resiste nesse momento de deixar de lado glórias passageiras, temporárias, vaidades, mas Jesus deixou, literalmente, a glória divina, a glória que ele tinha junto ao Pai. E então fica aqui essa exortação, ao mesmo tempo consolo. Ele fez tudo isso, como o Gilberto bem enfatizou, por amor a nós. Também devemos imitar o exemplo dele, claro que abrindo mão de glórias infinitamente menores, mas as quais, infelizmente, quantas vezes nos damos conta do quanto somos apegados a essas glórias pessoais e humanas, né? Então, aqui termino o meu comentário. Que Deus nos ajude nesse caminho
porque é renunciando a essas glórias que um dia alcançaremos a glória maior e eterna com Cristo à destra do Pai. Então, Leialdo e Johannes também abro aqui para a contribuição de vocês, caso queiram. E Luiz. E o Luiz Horácio também. Apenas peço que ligue o microfone, né, para que possamos ouvir. Calma, um de cada vez. Silêncio. Lealdo, você como próximo... o Bergman ligou. Vamos lá, Johannes. Não quero me antecipar ao Lealdo, não. Eu escutei hoje uma coisa pela primeira vez na minha vida e eu preciso ainda tempo para digerir isso, irmão Gilberto. Eu lembro que quando fui ao seminário, para mim que tinha simplesmente lido o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou textos do Antigo, textos do Novo, quando numa aula eu escutei sobre o Cristo pré-existente, eu fiquei surpreso. Me chamou a atenção quando falaram do Maloach Yahvé, do servo de Deus, e diziam que isso se referia a Jesus. Eu pensei, mas espera aí, eu sei que Jesus chegou no Novo Testamento, sei que os evangelhos começam descrevendo seu nascimento, e foi novo para mim ouvir de Jesus no Antigo Testamento, e que muitos entendem que quando se falava do servo de Deus no Antigo Testamento, era uma referência a Jesus. Hoje isso não me preocupa mais. Eu entendo essa identificação e gosto de ver Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento já. Mas hoje eu escutei uma coisa nova que, em certo sentido, provoca essa mesma reação em mim, quando o irmão falou de Yahvé Filho, ou Jeová Filho. E eu pensei, peraí, isso eu não escutei nunca ainda. Eu sei da Trindade, sei que Pai, Filho e Espírito Santo existiam, estavam juntos desde antes da fundação do mundo, que os três participavam harmoniosamente da criação do mundo e de toda a história que desde então temos. Mas foi novo para mim ouvir essa expressão Jeová Filho. E se eu escutei bem, irmão Pickering, o irmão disse que toda vez que Jeová é mencionado no Antigo Testamento, podemos ver nisso uma referência a Jeová Filho, se eu entendi bem. Então, sim, eu queria perguntar ou pedir se o irmão poderia ampliar um pouquinho essa noção, me ajudar a entender melhor, a me familiarizar mais com essa ideia de quando temos a menção de Jeová no Antigo Testamento, já estamos vendo nessa menção o Filho também. Eu não descarto isso, não, de forma alguma, simplesmente expresso que para mim isso foi novidade e gostaria de ouvir mais sobre isso, se é possível. É meramente uma dedução da minha parte, eu não posso provar, eu não posso fechar a questão. Mas, como li aqui, está em Hebreus, está em João, está em Colossenses 1:16, é muito claramente declarado que das três pessoas da Trindade, o Filho foi o agente principal na criação desta terra, da nossa raça e assim por diante. Sim. Tá. Então, ele foi o Criador, ele também foi o Cordeiro. Eu entendo que das três pessoas da Trindade, esta terra sempre foi o cuidado especial e particular do Filho. Então, no meu entender,
sempre que aparece Jeová nominalmente, ou então o anjo de Jeová, mas esse anjo de Jeová era declaradamente o próprio Jeová em vários textos. Então, eu entendo que era sempre, de fato, Jeová Filho lidando diretamente com o povo, de alguma forma ou outra. Às vezes, aconteceu muitas vezes, aliás. Não posso fechar a questão, mas eu entendo que é isso. Eu vou me atrever a entrar numa conversa de gigantes. Mas como eu sou irmão de servo de Deus, eu vou me arriscar. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 57 e 58. Discussão entre Jesus e os judeus. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, de novo, é uma indicação, a minha leitura disso é o seguinte, quando Moisés, na sarça ardente, conversando com Deus, ele pede que Deus se identifique para que ele pudesse explicar que Deus havia aparecido a ele e que o estava enviando ao povo de Deus no Egito. Aí vem aquele texto clássico em que Deus responde, eu sou o que sou. Assim dirás ao povo, eu sou, me enviou a vós outros. E aqui Jesus, ele diz, eu sou. Então, para mim, fica quase que cabalmente demonstrado, eu vou deixar o quase aí por uma cautela teológica, também para não ser muito atrevido na minha conclusão, mas me parece assim, muito, muito, muito provável, se não mesmo quase certo, que quem conversou com Moisés na sarça ardente foi Jesus. Porque ele disse, eu sou. Ora, se, como o Gilberto muito bem demonstrou, a meu ver, de forma cabal, que foi Jesus que conversou com Abraão, naquele episódio em que Jesus acaba comendo ali uma refeição, né, um churrasco lá do velho Abraão. Aqui a reivindicação é mais contundente ainda. Eu sou. É o nome próprio com o qual Deus se identificou junto a Moisés na sarça ardente, né? Então, de novo, cautelas aí, mas me parece uma indicação aqui muito forte de que quem conversou com Moisés na sarça ardente, quem enviou Moisés, afinal, ao Egito, foi o próprio Jesus, o grande eu sou. Né? Bom, chega de atrevimento da minha parte por uma noite. Leialdo, mais alguma, Bergman, mais alguma observação? Aqui é uma roda de conversa e de comunhão preciosa, além de qualquer medida. Com a minha pergunta, eu não queria, de forma alguma, negar essa identificação de Jesus com Yahvé no Antigo Testamento, desse eu sou, e como o irmão colocou agora, lá em Êxodo 4, o chamado de Moisés, quando Moisés pergunta quem é que está falando comigo, quem é que está me enviando para o Egito, o que eu vou dizer para esse povo, quem me enviou? E temos ali pela primeira vez esse tetragramaton, esse Yahvé, ou como queiramos pronunciá-lo. E acho preciosa as ocasiões quando no Novo Testamento Jesus, em várias ocasiões, traz esse eu sou, ego em mim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou tantas coisas boas, em que fica muito clara a identificação de Jesus com quem já esteve agindo no Antigo Testamento e talvez, às vezes, claro, para tentar entender Deus, a Trindade,
a gente separa Deus em 3 pessoas, e por outros momentos a gente une as 3 pessoas num único grande Deus para a melhor compreensão também. E eu acho que esse desafio fica para nós. Alguém disse uma vez, quem quer explicar a Trindade não vai conseguir. E, por outro lado, quem vai negar a Trindade também não vai ser salvo. Então, existe o grande mistério dessa Trindade, e eu apresentei a minha pergunta porque hoje foi manifestado um outro aspecto dessa Trindade harmoniosa, que vai levar a continuar pensando nisso, e eu me aventurei a expressar essa pergunta porque pensei que talvez eu não fosse o único para quem surgisse essa pergunta hoje. Agradeço os comentários, sim, e admito que preciso continuar pensando sobre isso. Sim. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Bergman, pela pergunta. A pergunta foi preciosa. Fiquei muito feliz com ela, porque é perguntando que aprendemos muitas vezes, né? Então, aí, Lealdo, Luiz Horácio, Lealdo, algum comentário? Lealdo será o nosso próximo expositor. Não sei se ele quer adiantar um spoiler ou não. Aí, Lealdo, é contigo. Então, nessa conversa, boa noite a todos, né? Nessa conversa eu nem me meto, né? Porque é conversa grande, de gente grande, é melhor eu ficar meio quietinho aqui, tentando remoer um pouco dessas questões, inclusive, que foi levantada aí pelos irmãos. Então, para não entrar mesmo na questão em si, eu só quero adiantar para vocês que semana que vem não, daqui a 2 semanas, nosso próximo encontro, vamos estar falando a respeito de um aspecto muito importante que é Jesus no Antigo Testamento, mas desde a perspectiva real, monárquica ou política, se assim podemos colocar. Aqui muitas vezes nos foge um pouquinho essa ideia de Jesus como sendo o rei, né? Nós pensamos muito nele como Salvador, mas desde o Antigo Testamento, desde lá do início, na verdade, desde Gênesis, e nós vamos até Apocalipse, a figura de Jesus está muito mais associada à ideia de um rei do que qualquer outra figura que a gente possa encontrar. Então, o spoiler é esse, Horácio. Nós vamos falar sobre o rei no nosso próximo encontro. E as outras questões eu deixo para vocês aí falarem, comentarem e teologizarem como vocês bem acharem melhor. Eu vou ficar aqui em silêncio, só aprendendo. Lealdo, obrigado. Não te daremos chance de ficar em silêncio na próxima exposição, porque você vai ser encarregado. Então, se prepare, porque perguntaremos e comentaremos livremente. Luiz, brother, algum comentário aí, algo que você quer também contribuir com esse momento? Não, só dizer que foi excelente a palavra e comentar que o Lealdo vai de novo em 40 minutos de Gênesis Apocalipse, né? Está cada vez mais especializado no tema. Ele pode até levar um pouco mais que a gente deixa, tá? Cada um que o Horácio coloca a gente, hein? Tá certo. Queridos, então, são 8h20. Bergman, você está na sequência, viu? O seu prazo está acabando, viu? O Lealdo daqui a 15 dias e, na sequência, será a sua vez de nos abençoar também com o que Deus puser no seu coração dentro desse tema, tá? Bom, eu tenho que me resfriar, porque com a minha cabeça pastoral eu já fico pensando em várias aplicações práticas e para o dia a dia do que a gente aprende aqui, né? Mas eu vou encerrar só com mais uma, que é o seguinte: todo conhecimento que possa surgir com rótulo de científico, de não científico, de empírico, de teórico, de qualquer forma, fonte ou natureza, todo conhecimento que negue
Jesus, que vá contra o que Jesus revela e ensina, todo conhecimento que seja em desacordo com aquele em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, porque é Deus, porque é Criador, porque é quem interagiu conosco, todo conhecimento que vá contra isso, seja anátema, seja maldito, porque nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos ser cheios de Cristo, da verdade, da palavra. Então, que o Senhor nos abençoe e espero que todos os que acompanharam e também que virão assistir esses vídeos no YouTube também sejam abençoados e edificados. Então, muito obrigado a todos, graça e paz, e daqui a 15 dias ouviremos o nosso amado pastor Lealdo Puls, e na sequência depois, então, será a vez do Bergman. Abraço a todos, graça e paz.